não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Umas aulas atrás, o tema que foi sugerido pela carta da Luciane Amato. Desde que ela mandou essa carta, eu queria ter até conversado com ela, trocado umas ideias, mas não consegui sintonizar através do Skype. Então aproveito e comento aqui, porque é um assunto que é de interesse de todos e muito pertinente à ordem daquilo que nós estamos expondo aqui. Eu mencionei a carta da outra vez, mas não li trechos dela, coisa que eu vou fazer hoje. Então, quero te agradecer a aula de ontem. Ela está se referindo à aula sobre a imaginação. A primeira aula em que eu toquei nesse assunto da imaginação. Acho que foi umas 3 ou 4 aulas atrás. Né? Por aqui um verdadeiro milagre acontece. Depois de quase 20 anos gastando a minha vida recebendo e ouvindo pessoas, assistindo indas e vindas, vivenciando diferentes tipos de fracassos pessoais e pedagógicos, variados fracassos internos e externos, e graças a uma persistência quase absurda, graças a uma sincera e difícil despretensão, essa sem dúvidas alcançada pela espera em Deus e pela fidelidade e gratidão profundas que tenho por você e pela Simone é uma colega nossa, e principalmente alcançado por uma espécie de imitação da tua coragem, imitação essa que sempre julguei obrigatória, o que aliás fez com que eu me transformasse numa mulherzinha com mais culhões do que a maioria dos homens que conheço, é pura verdade. Consegui enfim reunir um grupo de pessoas movidas pela colaboração mútua, pelo amor ao próximo e pelo amor à verdade. Isso é de fato, no Brasil, isso é um milagre. Nós estamos conseguindo também isso aqui, quer dizer, este grupo, algumas centenas de pessoas, ele é unido exclusivamente por esses três tópicos. Né? Vamos seguir aqui. Tive também nessa semana uma experiência que me foi muito elucidativa. Eu havia lido o livro de François Mauriac, Le Nœud des Vipères, O Nó das Víboras. E se fiz 2 ou 3 consultas ao dicionário, foi muito. Logo depois fui ler L'Imposture, A Impostura. Livro que tentei ler muitos anos antes, que simplesmente não consegui. Quando das tuas aulas de alquimia, da tradução que você fez das páginas que falam da linguagem da natureza. E chegado a um ponto, no único parágrafo, tive que fazer 14 consultas ao dicionário. Percebi imediatamente que não se tratava do francês, e sim da densidade da experiência ali escrita por Bernanos. E pude mesmo ver em toda a sua concretude o problema da desimaginação. Então, relendo aquele parágrafo, daqui a pouco eu vou ler esse parágrafo para vocês saberem do que nós estamos falando. Então, relendo aquele parágrafo, eu me perguntava, da mesma forma como me pergunto sempre, aí compreendi verdadeiramente o perigo da extinção da espécie da qual você fala. Há ainda nesse livro de Bernanos aquela pergunta terrível do abade Senabre a M. Pernichon. Vous croyez-vous donc vivant? Você acredita mesmo que você está vivo? Tenho alertado a mim mesmo e aos meus alunos para que nos perguntemos sempre o que está nos sendo dado em troca da crença no mito verdadeiro. E ver que a ideologia oficial nos transforma a todos naqueles índios que recebem espelhinhos e todo tipo de bugigangas vagabundas em troca do seu tesouro mais precioso, em troca da sua liberdade espiritual, em troca da vida mesma das suas almas. Então, desde que assisti a tua gravação sobre a imaginação e a unidade do real, estou cavando onde estou e lembrei-me de ter lido em Zubiri que, aspas, intimidade é o superlativo da interioridade. Fecha aspas. Mas se esse processo de desimaginação pode matar a possibilidade mesma da vida interior, daí como poderia mesmo haver qualquer intimidade com quem quer que seja, com Deus, com nossos amigos, conosco mesmos? E que miséria, Olavo, que miséria uma vida sem isso, uma não-vida. Não pude não me lembrar também que você disse que, aspas, toda a realidade que existe é feita de relações e interações, fecha aspas.
Incrivelmente, lembrei-me de ter lido há mais de 10 anos um livro Viagem ao Senhor do Poder, é um livro do texto de Ibn Arabi, que o terceiro reino é a ponte entre este mundo e o outro, e que o nome desta ponte é imaginação. E eu nem me lembrava mais, até esse momento, que me lembrava de tudo isso. E esse parágrafo de Bernanos esclareceu mais ainda para mim muito do que você vem expondo. Ela, aqui ela transcreve o original francês, eu vou tentar mais ou menos traduzir aqui. Meu amigo, disse o abade Senabre de repente, como você se vê? Como eu me vê? Suspirou o Sr. Pernichon. Eu não compreendo verdadeiramente, eu não sei muito bem. Escuta, voltou o abade com doçura, essa questão pode surpreendê-lo na sua simplicidade, tal a sua simplicidade da questão. Cada um tem um julgamento sobre sua própria pessoa, mas nisso entra pouca sinceridade, quer você queira ou não. É uma imagem retocada 100 vezes, um compromisso, pois observar é uma operação dupla ou tripla do espírito, ao passo que ver é um ato simples. E o que eu lhe peço é que você abra os olhos com ingenuidade, que você apreenda, que você se apreenda com o olhar entre os homens, que você se surpreenda tal como você é no próprio curso de realização da vida. Eu vou ler o parágrafo do Bernanos a que ela se refere. É quase impossível traduzir isso aqui. Eu tentei uma tradução por escrito e eu entendo o que ela quis dizer com 14 consultas ao dicionário. É um dos trechos mais difíceis de tradução que eu já vi. Então, isso aqui o que eu vou fazer não é uma tradução apenas para dar uma ideia. Isso está no livro L'Imposture, na edição Pleiade, está na página 326. Eu não sei nas outras edições onde está. Também não acredito que exista uma tradução brasileira desse livro. Cada rua atravessada no tumulto e no deslumbramento, tão logo deixada, vos segue na sombra com uma queixa horrível, pouco a pouco ensurdecida até o limite de um outro tumulto e de um outro deslumbramento que logo se junta a outra, a sua voz dilacerante. E ainda não é essa palavra voz que eu deveria escrever, pois a floresta, a colina, o fogo e a água, pois somente a floresta, a colina, o fogo e a água têm vozes. As cidades, as ruas não têm voz, só o que tem voz é a floresta, a colina, o fogo e a água. Nós perdemos o segredo dessa linguagem, se bem que a lembrança de um acordo augusto, da aliança inefável entre a inteligência e as coisas, não possa ser totalmente esquecida nem pelo mais vil dos homens. A voz que nós já não compreendemos ainda é amiga, é fraterna, apaziguadora, serena. O homem lírico, no grau mais baixo da espécie, o homem lírico é a criatura moderna que está no grau mais baixo da espécie, que o mundo moderno honrou como um deus, acreditaria risivelmente tê-la restituído, quer dizer, ter reconquistado esta linguagem das florestas, etc. Não tendo libertado a natureza dos silvanos, das dríades e das ninfas fora de moda, senão para soltar aí o rebanho inteiro das suas mornas sensualidades. O mais forte dentre eles, essa é uma referência a Victor Hugo, já estrangulado pela velhice, preencheria as ruas e as florestas com a sua infatigável lubricidade. Atrás dele, a massa dos discípulos veio correndo, como quem come, acorreu como quem come a solidão sagrada, no sonho abjeto de associar a ele as suas digestões, de associá-la às suas digestões, à sua melancolia, à sua decepção carnal. O contágio, aproximando de pouco a pouco, estendeu-se até os antípodas. A ilha deserta recebeu as confidências deles, quer dizer, dos homens líricos, né?
testemunhou seus amores, retiniu com os seus grotescos soluços ante a velhice e a morte. Nenhuma pradaria resplendente de luz e de orvalho no candor da aurora, onde você não encontre os traços deles, como papéis sórdidos grudados nos postes numa segunda-feira de manhã. Todavia, se está no homem impor a sua presença e os signos da sua baixeza à natureza, nem por isso ele se apodera do ritmo interior dela, da sua profunda ruminação. Ele encobre a voz dela, mas ele a interroga em vão. E assim vai. Então, bom, nesse parágrafo aqui você tem toda uma história da civilização moderna, onde você vê que a incapacidade de perceber a natureza como presença do ser, quer dizer, como experiência profunda e imediata do ser, e, portanto, como diz, ouvir a voz do mundo material, da presença material, da presença da natureza, acaba sendo substituída no mundo moderno por uma poesia lírica que evoca a natureza, mas fazendo dessa natureza um instrumento, o símbolo dos sentimentos humanos. Então, né, a namorada largou o sujeito, ele foi corneado e tal, e imediatamente ele transforma a natureza num cenário onde o pranto dele aparece, tá certo? Então ele está evidentemente rebaixando a natureza toda, o mundo material inteiro, a um instrumento, a um eco das suas paixões. E é por isso que Bernanos diz que o homem lírico, quer dizer, no caso o poeta romântico, está no grau mais baixo da humanidade. Porque ele coloca, por assim dizer, a sua barriga, o seu ventre, né, no centro da realidade, e a natureza inteira se torna apenas porta-voz do seu, como diz ele, das suas tristezas carnais. E ele acusa disso especialmente Victor Hugo, e não está mencionado aqui, mas qualquer menino francês sabe que ele está se referindo, né, a ele. Então houve realmente uma inversão. Se você estudar toda a poesia romântica, você vai ver que a natureza sempre ela é uma espécie de megafone das paixões humanas. Então, em vez de você ouvir o que a natureza está falando, em vez de você aceitar a presença do ser, ao contrário, você a subjuga. E ela se torna, né, um canal, um conduto para você expressar as suas paixões, por mais banais e idiotas que elas sejam. Tá certo? Então, essa é uma das críticas mais ferozes que alguém já fez à civilização moderna. Quer dizer, nós suprimimos a presença do mundo material e o transformamos, vamos dizer, apenas em cenário, né, das nossas paixões. Ao mesmo tempo que Victor Hugo fazia isso, né, Karl Marx apresentava a sua visão da natureza como matéria-prima da ação humana. E você vê que Karl Marx diz que é materialista, mas na verdade a natureza material não aparece em toda a obra dele, senão como cenário da ação histórica humana e matéria-prima da indústria. Quer dizer, o que está no centro da coisa é a atividade econômica humana, da qual a natureza é cenário passivo ou matéria-prima. Então, é como se essa natureza inteira, né, fosse uma espécie de função da ação humana. Agora, basta você olhar assim, o tamanho do universo, dá uma olhada para cima, você vê as estrelas, etc. Até onde você alcança olho nu. Não precisa nem saber o que tem para diante disso, né? E você imagina a totalidade da ação humana, desde que o ser humano existe, em quanto deste universo nós mexemos. Quanto nós alteramos? Nós alteramos assim, um pedacinho da superfície de um planetinha. Então, como é possível que todo este conjunto da natureza seja apenas a nossa matéria-prima? Ele está aí para ser transformado em alguma coisa, outra coisa, pela ação humana. Quer dizer, então esse aí é o paroxismo do subjetivismo moderno. Tá certo? Onde o ser humano se encara como uma espécie de Deus, é ele que está criando a natureza, etc, etc. Mais adiante surgirá aquele negócio do princípio antrópico que eu comentei na aula passada.
em que o indivíduo cientista, ele notando que se a estrutura do universo fosse outra, não poderia haver seres vivos, e não poderia especificamente haver seres vivos como nós, ele chega à conclusão de que todo o universo foi construído, tá certo? Tendo o homem como centro de construção. Isso coincide, até aí a teoria coincide com o que está na Bíblia. Quer dizer, Deus faz todo o universo para botar lá o homem como centro, por assim dizer, senhor da criação. Porém, como nessa teoria não existe o elemento Deus, então o homem passa a ser não apenas o centro de criação, mas o princípio de criação do universo. E isso quer dizer o seguinte, que enquanto não aparece o homem, o universo não existe propriamente. Ele tem uma espécie de existência, como é que se diz, meramente potencial. Só quando o homem conhece o universo é que esse universo emerge. Então, o homem se torna o criador do universo, não só daí para dentro, daquele ponto para dentro, mas também do universo retroativo. Entendeu? O que esses camaradas estão fazendo? A mesma coisa que o Victor Hugo. Ele está pegando as suas paixões, os seus impulsos, etc., transformando aquela banalidade no centro da realidade e fazendo que todo o universo, toda a natureza seja, vamos dizer, apenas um coadjuvante menor naquele draminha que você acha que você está vivendo. Isso é, vamos dizer, toda a loucura moderna. Esse é o princípio, toda a inversão do que a gente... Vamos dizer, o princípio da inversão revolucionária, inclusive. Então, o que a Luciana está observando é que dentro deste fenômeno, desaparece a possibilidade de você se olhar, porque se você perde a própria visão da presença do ser material mesmo que está na sua frente, se você não faz aquela experiência que eu mesmo mencionei aqui, quer dizer, de você simplesmente deitar no chão, no meio do mato, de noite, e você perceber a presença de tudo que está ali em volta, que é um cenário material imenso, 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 imenso. Se você não tem, por um instante, a própria visão, vamos dizer, da sua pequenez diante disso, que é a visão correta, objetiva das coisas, né? Quer dizer, você perceber que você é uma migalha, submigalha, tá, né? Dentro do conjunto universal, você está vendo a coisa com a proporção certa. Isto pode parecer aterrorizante a um idiota moderno que se acostumou a achar que é o centro das coisas, mas toda a humanidade anterior sempre soube disso. Não é isso? Nós é que somos um coadjuvante menor, né, no drama inteiro da criação. Podemos ter, vamos dizer, até um papel importante, como diz o salmista, né, afinal de contas, o que é o homem para que Deus preste atenção nele? Ele é uma coisinha de nada. Então, materialmente nós somos realmente esta coisinha de nada. Então, existe a coisinha de nada e existe o universo material praticamente ilimitado. Ele não é infinito realmente, mas é ilimitado. Né? E o mediador entre essas duas coisas é Deus. Então, mas se você não consegue pegar nem mesmo a presença do universo material, como é que você vai entender o que aconteceu, do que se está falando quando se menciona Deus? É absolutamente impossível. Então, vou dizer, na ausência desta consciência de presença do ser em geral e do universo material, o que acontece? O seu ego, a sua barriga, se torna o centro da realidade. Automaticamente, você fica com medo de ver o tamanho do universo e de ver de sentir a presença. Então você tem que sumir com essa presença. Como é que você some? Você faz de conta que ela é apenas uma matéria-prima para a sua indústria. Ou o cenário, né, o coadjuvante secundário do seu draminha histórico. Tá certo? Automaticamente a história humana se transforma no centro de todas as coisas. E as pessoas nem se lembram que aqui não existe história humana, não existe história universal, não existe continuidade na história. Existem várias histórias absolutamente separadas entre civilizações absolutamente incomunicáveis e que só formam unidade de duas maneiras. Ou na cabeça do historiador, ou diante dos olhos de Deus. E se você suprime a noção de Deus, não há história universal. Só a história universal aos olhos de Deus. Materialmente falando, ela não existe. Então, ou a história é uma criação subjetiva do próprio historiador, subjetiva e retroativa do próprio historiador, ou ela não existe. Né?
Mais ainda, sumindo esta presença, vamos dizer, esse senso de presença do ser, some o senso da sua própria presença a si mesmo, realizando aquela famosa profecia do Giordano Bruno, que dizia que se vocês insistirem com esse negócio de materialismo, vocês vão acabar duvidando que vocês mesmos existem. Então, quando o Abade aqui pergunta para o cidadão como é que você se vê, o cidadão não sabe exatamente o que está perguntando. Claro que todos nós temos uma opinião a respeito de nós temos pensamentos, mas o que diz o Abade é uma imagem que você já retocou 100 vezes. 100 vezes é modéstia, retocou milhões de vezes. Não é isso? Então diz, entra pouca sinceridade nessa imagem. Ao passo que, ele diz, o observar é uma operação dupla ou tripla, quer dizer, você vai observando e corrigindo, etc, etc. Mas diz, o olhar é uma operação simples, intuitiva, você vê tudo de uma vez. Ou seja, qual é a intuição efetiva que você tem da sua presença no meio dos outros seres humanos? Eu tenho que dizer assim, a maior parte das pessoas que eu conheci não tem de fato ideia do que é isso. Não tem mais esta noção intuitiva de si mesmo. Tem opiniões a respeito, tem uma autoimagem. Veja a atenção que a sociedade de hoje dá a esse problema da autoimagem. Nós temos que melhorar a sua autoimagem, etc, etc. Olha, aqui tem eu, ali tem vocês, eu digo, tem a minha autoimagem, que é uma terceira coisa. Minha autoimagem é uma espécie de dicionário através do qual eu interpreto vocês e vocês, por sua vez, me interpretam a partir da sua autoimagem. Então a convivência deixou de ser direta, passa a ser uma convivência entre imagens ou papéis. Entendendo? Ora, nenhum ser humano pode se apreender totalmente no pensamento. Quer dizer, você não pode... Isso aí eu expliquei na apostila da contemplação amorosa. Um ser humano pode ser conhecido, mas ele não pode ser pensado. Você também, quer dizer, se você não pode se transformar a si mesmo num conteúdo de pensamento. Sempre vai ficar faltando alguma coisa, sempre vai haver deformidade, sempre vai haver afastamento. Enfim, tudo o que você pensa de você mesmo é apenas um modelo improvisado para as necessidades do momento. Não é uma realidade. E, no entanto, você se conhece. E se reconhece. A mesma coisa se aplica a todas e quaisquer pessoas que você conhece. Por exemplo, você conhece sua mãe, conhece seu namorado, sua avó, sua tia, seu amigo, etc, etc, etc. Você pode conhecê-los, mas você não pode pensá-los. Se você reunir tudo o que você pensou a respeito deles, desde que você os conhece até hoje, você não compõe uma pessoa inteira com aquilo. Você compõe apenas um esquema, uma imagem. Tá certo? Então, a pergunta é, por que nós confiamos tanto no pensamento? E por que nós confiamos tanto nesta autoimagem? Por que damos tanta importância a esta autoimagem? Se eu sei que eu não posso me conhecer por imagens e não posso me conhecer por pensamentos. Se eu não me conheço por pensamentos e, ao mesmo tempo, eu não consigo ter uma visão intuitiva imediata da minha totalidade, como é que eu me conheço? A resposta é simples. Eu só me conheço como uma tensão que está indo em direção a alguma coisa. Este é o verdadeiro autoconhecimento. E ele não implica nem mesmo que você saiba muita coisa, que você tenha muitos pensamentos a seu respeito. Não implica nem que você pense sobre si mesmo, jamais. Não é isso? Aliás, à medida que você vai amadurecendo, você vai pensando menos sobre si mesmo. Porque você aprende a aceitar esta informação que vem da simples tensão existencial da presença do ser e da sua presença diante do ser. Eu não sei se vocês estão me acompanhando. Esse assunto é realmente... Ele é meio escorregadio, né? Então, vamos analisar de uma outra maneira. Independente do que você pensa de você, você é alguma coisa, você é um ente, você existe, tá certo? E essa existência, ela tem uma consistência, ela tem alguma substancialidade. Mesmo que você não saiba nada a respeito dela.
Vamos supor, um sujeito que seja completamente louco, que não saiba nada, 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 nada a respeito de si, ainda assim ele é alguma coisa. Não é isso? Frequentemente, observando uma pessoa que está louca, que está desabilitada, está incapacitada, nós olhamos aquela pessoa e pensamos que ela teria a capacidade para ser isto, para ser aquilo, se ela não estivesse nesse estado. Essa capacidade, evidentemente, está nela de algum modo, mas não está na mente dela. Então, existe aquilo que você é, existe aquilo que você pensa a seu respeito. Ora, para você pensar, você tem que pensar através de imagens que você constrói com analogias de coisas que você viu. Então tem todo o universo da sua imaginação. E tem o universo da linguagem que você aprendeu da sociedade. Os padrões da imaginação você aprendeu com a sua experiência, os lugares que você esteve, as coisas que você viu, as pessoas que você viu, blá, blá, blá. Com isso você compõe lá o seu dicionário imaginário. E a linguagem você aprendeu da sociedade. Esses são os instrumentos pelos quais você pode saber algo de você. Tá certo? Mas por baixo de tudo que você sabe tem aquilo que você é. Agora pergunto eu, a parte que se refere não ao conhecer, mas ao ser, a parte que você é realmente, será ela totalmente ignorante? Eu digo, existe aquilo que você é, existe aquilo que você sabe. Eu digo, mas será que aquilo que você é não sabe nada? Tem que saber, é impossível. Não é isso? Então, existe aquele conhecimento de você mesmo que é inerente à sua própria existência. E existe aquele conhecimento que você fabricou com pensamentos e que tenta, de alguma maneira, traduzir isto que você é, aquilo que você conscientemente apreende do que você é, não é isso? E aquilo que você acha que os outros pensam de você e aquilo que você acha que você pensa dos outros. É claro que a tradução é extremamente imperfeita. Mas ainda nós temos o seguinte problema. Aquilo que você é permanentemente. Embora você mude no curso da vida, você se transforma e muda de acordo, vamos dizer, com um padrão inicial, com uma estrutura inicial, uma substância inicial, que está dada e não vai mudar. Quer dizer, você só passa pelas mudanças que são compatíveis com a tua forma de ser. Não é isso? Por exemplo, você pode se tornar mais gordo, mais magro, mas você não pode se tornar cúbico, por exemplo. Está entendendo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.